tarde, irmãos, né? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. E hoje eu queria estudar com vocês um pouco de Apocalipse 12, né? Que fala sobre a mulher e o dragão. E eu queria começar estudando do capítulo 7 em diante, né? Que fala que houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos, né? Como nós vimos aqui, Satanás, ele foi expulso lá do céu, porque ele causou uma rebelião lá no céu. E nessa rebelião, nós vimos que ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos, né? Ele conseguiu colocar esses anjos contra Deus, através do engano. E esses anjos foram expulsos juntamente com Satanás aqui para a terra, né? Como nós vimos, essa guerra, ela começou lá no céu. E depois ela veio aqui para a terra, né? E o versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai aos céus, e vós, os que habitais, o que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta, né? E quando Satanás ele se viu atirado aqui para a terra, quando Deus, na criação, criou o homem e a mulher, Adão e Eva, né? Ele veio em forma de uma serpente tentar a mulher, né? A fazer ela a transgredir a lei de Deus, que é o que ele tinha feito no céu. Porque se Deus perdoasse a mulher e o homem que havia feito, ele pensou em si que poderia perdoar ele também, né? Mas através desse engano, que Satanás enganou a mulher, entrou a morte, entrou o pecado, né? E com o pecado veio a morte. E assim também, a morte, ao longo do tempo, ela foi passando a todos os homens, porque todos pecaram, né? Mas Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E Apocalipse 12, versículo 13, fala: pois o dragão se viu atirado para a terra. Quando ele se viu atirado aqui para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz a um filho varão, né? Aqui está falando da mulher, né? Para nós entender quem é a mulher aqui, nós temos que ver que quem estava esperando o Filho de Deus, né? É o povo de Deus que estava esperando o Filho de Deus, esperando o Messias prometido, né? Portanto, nas profecias, né, o Apocalipse aqui aponta o povo de Deus, né, a igreja de Deus, como a mulher que estava para dar à luz, né? E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, né? Bom, aqui fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? No Apocalipse, esse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? Ele é apresentado de 3 maneiras, né? E são a mesma coisa, como 1260 dias, né?
Na profecia, um dia equivale a um ano, 1260 anos, né? Ou como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é a mesma coisa de 1260 anos, né? Ou dias. E também é apresentado como 42 meses, né? Que é a mesma coisa, de 1260 anos, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? Fala que, então, a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio, né? Aqui a serpente, Satanás, arrojou da sua boca atrás da mulher água, né? Na profecia, o que significa água? Água significa povos, multidões, nações e língua, né? Quem Satanás usou para perseguir Jesus antes de nascer? Herodes, né? Que Jesus, depois que Jesus nasceu, Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, né? Portanto, Satanás, ele usa pessoas, né, para perseguir o povo de Deus. Usa pessoas que estão ao seu serviço, né? Fala que a terra socorreu a mulher e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado, né? Portanto, a terra na profecia significa um lugar desabitado, né? Portanto, essa mulher, ela ficaria por um tempo, a mulher igreja, né? Ela ficaria por um tempo, né? Desaparecida. Mas depois ela surgiria, né? Aí depois nós vemos aqui no Apocalipse 2:17, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, né? Mulher, igreja, né? Com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E pôs em pé sobre a areia do mar, né? Como nós vimos, né? O dragão, ele ficou irado contra a igreja, porque pregava as verdades, pregava sobre os mandamentos de Deus, a fé em Jesus, né? Aceitava toda a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, né? E Satanás, ele fica irado quando você estuda a palavra, está firmado na palavra, porque assim você não vai ser enganado pelos seus enganos. E com o passar do tempo, né? O inimigo, ele foi introduzindo heresias dentro da igreja e corrompendo a igreja, né? Mas com o passar do tempo, Deus foi levantando pessoas para fazer uma restauração nessa verdade. Com isso ele levantou Martinho Lutero, né? Que veio pregando sobre a justificação pela fé, né? Que ensinava-se que as pessoas podia ser justificado por obras, por compras de indulgências, né? Por fazer penitências ou outras coisas, né? Aí nós vimos que aos poucos, né? As verdades elas foram sendo restauradas, né? Mais tarde, Deus levanta um povo para pregar sobre os mandamentos de Deus, né? Na criação, Deus estabeleceu, né, o sábado. E Deus estabeleceu um dia para que ele abençoou e o santificou. Mas com o tempo, o inimigo introduziu falsas doutrinas dentro da igreja e esse dia ele foi esquecido. Mas Deus usaria um povo para restaurar essa verdade. E hoje essa verdade está sendo pregada no mundo inteiro, né? A
Apocalipse 14, versículo 6 e 7, lá fala que viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada tribo, nação e língua e povos, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, né? Portanto, nós devemos temer a Deus e dar sempre glória a Ele, e adorar aquele que fez o céu, a terra e as fontes das águas. Como nós adoramos a Deus? Nós adoramos a Deus obedecendo, fazendo aquilo que está escrito na tua palavra. Não como assim diz o pastor, o padre, né, ou o bispo, né, mas nós devemos colocar a palavra de Deus para nos livrar dos enganos. Nós devemos usar a palavra de Deus, não de forma distorcidas, né, como muitos usam, usando a estratégia que Satanás usou com Jesus no deserto, falando que se tu és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito que os anjos de Deus protegerão seus pés, para que nem os seus pés sejam atingidos nas pedras, né? Muitas pessoas estão usando a mesma estratégia de Satanás para desviar as pessoas da verdade bíblica, né? Mas a palavra de Deus, ela nos deixa claro que a verdade de Deus, ela será pregada aos 4 cantos do mundo, da terra, né? E também nos diz que a última obra a ser feita antes que Jesus volte, né, será a pregação do evangelho a todo mundo para testemunhos a todas as nações. Amém?